Olá, bem-vindo, bem-vinda para você que está com a gente nesse segundo momento aqui do programa Em Sintonia, agora com o nosso Papo Sintonia, já ao vivo no canal do YouTube da @Cardeal FM e também agora no Instagram. Acompanhe a gente pelo Em Sintonia FM. Que bom estar com você para esse bate-papo. E uma vez por mês a gente tem a agradável companhia aqui da Connect, falando sobre comunicação não violenta, CNV, que a gente colocou aqui na pauta do nosso programa, porque acreditamos que uma sociedade melhor passa também por uma comunicação assertiva, uma comunicação amorosa, uma comunicação não violenta. E hoje, o tema da comunicação violenta a serviço da vida vai estar trazendo essa relação entre mães e filhos. Por isso, nós estamos aqui com a Marci Souza. Ela é facilitadora da comunicação não violenta, de círculos de construção de paz, é mãe, acima de tudo, sim, também, e está aqui com a gente para falar sobre esse assunto tão importante. Ela também é pesquisadora sobre saúde emocional, educação consciente, neurociência do comportamento infantil. E com toda essa bagagem, né, trabalhando com esse tema, está aqui hoje para nos ajudar a como ter uma comunicação melhor com os nossos filhos. Bem-vinda, Marci. Que prazer estar aqui. Muito feliz de falar sobre esse tema que eu não só sou estudiosa, mas sim, vivo essa realidade, né, na relação com os meus filhos e poder compartilhar o que faz tanto sentido para mim, né, esses convites que eu quero trazer aqui hoje sobre a comunicação não violenta, como a gente pode atuar de verdade nessa relação, né? É isso, e antes até mesmo de falar dessa relação, eu quero saber a sua relação com a CNV, a comunicação não violenta, que é um tema que eu amo, estou estudando cada vez mais, quero conhecer e aplicar, acima de tudo, eu acho fundamental. Mas como é que foi essa sua relação? Hoje você não só estuda, mas também já trabalha com isso. Eu conheci a comunicação não violenta em 2019 e eu fui exatamente em busca de algum apoio, algum recurso que pudesse me apoiar na relação com meu filho, que na época era pré-adolescente. Estava muito desafiadora a nossa relação e não estava funcionando. Eu percebia que quase sempre terminava em conflito e eu ficava um pouco angustiada. Eu cresci sabendo que eu não queria bater, que eu não acreditava em punição, em castigo. E eu não conseguia fazer outra coisa, porque foi isso que eu aprendi. Acho que nós todos, eu posso dizer que na nossa vida a gente cresceu assim. A gente aprendeu a se relacionar obedecendo, respeitando pai e mãe. Quantos de nós apanhamos, quantos de nós ficamos de castigo. E quando eu percebi que eu não sabia mais o que fazer, foi quando eu conheci o livro da comunicação não violenta e comecei a ler. E quero contar para vocês que quando eu li o livro, Patrícia, eu achava que não era possível viver aquela realidade. Isso aí é o topo tópico, né? Como assim, no dia a dia, nos perrengues, nas dificuldades, na lida ali, no horário da escola, a gente vai ter essa comunicação complacente. E é um ponto importante é falar sobre isso. Comunicação complacente, muitas vezes, o próprio nome comunicação não violenta, faz com que as pessoas criem ranço, porque começa a achar que é falar mansinho, quer falar calminho, quer falar bonzinho, quer ser permissivo, e não é nada disso. E tem muita gente que questiona muito a CNV, até por achar que não é esse o caminho, né? Exato. E o que a gente quer olhar aqui? Não é um caminho de certo e errado. Eu não quero vir aqui falar que a CNV é o caminho certo, eu quero vir aqui contar que ela é um recurso que nos apoia. Ela pode ser um caminho do meio. E para que ela seja esse caminho do meio, o primeiro passo é tomar consciência dessa maneira habitual que a gente aprendeu a se relacionar, de como nós fomos educados. Eu cresci numa família tradicional, católica, onde os filhos obedecem. Onde o pai fala, o filho obedece. Cala a boca, onde criança não tem querer. Conhece essas frases? Sim. Eu imagino que quem está nos escutando vai reconhecer muito o que eu vou trazer aqui. Criança não tem querer, criança não sabe o que quer, criança tem que obedecer. Procure o seu lugar, olhe quem sou eu. Às vezes até engole o choro. Nossa, quantas vezes escutamos o engole o choro? E qual é o convite que a comunicação não violenta nos traz nessa relação com as nossas crianças? Primeiramente, é reconhecer que foi assim que a gente aprendeu. Nós não somos vilões, né? Ai, nasce uma mãe, nasce a culpa.
Aqui a gente quer soltar isso. A gente está só reproduzindo, né? A gente está só reproduzindo. É verdade. E no fundo, todas as vezes, eu vou falar de mim, né? E aí eu faço o convite aqui, quem quiser contar pra gente se ressoa por aí essa mesma experiência. Todas as vezes que eu terminava numa situação de conflito, de briga, de manda meu filho obedece, de ameaça, ainda que fosse uma ameaça velada no olhar, na maneira firme de falar, no final das contas eu estava exausta, eu estava culpada e eu percebia o distanciamento que acontecia na minha relação com ele. Eu via nos olhos dele o medo. E não era esse tipo de relação que eu queria. Eu não quero que os meus filhos tenham medo de mim. Eu quero que eles saibam que a gente está junto para encontrar maneiras de fazer o que é preciso. Às vezes esse controle, né, que a gente tem até sobre esse outro ser humano, que não é um adulto pequeno, é uma criança com necessidades específicas, nós vamos ver aqui, é preciso entrar também nesse mundo para ter esse diálogo realmente. Então, e não esse é o lugar, às vezes até esse controle, ficou quietinho, pronto, me obedeceu, tá tudo bem, vida que segue, mas isso aí vai ter a médio e longo prazo, isso vai ter um impacto muito grande, essa criança silenciada, que não reconhece suas necessidades, que não sabe o que ela quer, que é importante para ela, e não sabe falar, não comunica, ou não tem espaço para isso, como é que vai ser esse adulto, hein, Márcia? Pois é. A gente está vendo um pouco disso hoje, né? Esses adultos, muitos desses adultos somos nós hoje. Sim. Com a saúde emocional detonada, com a saúde mental detonada. E inseguros, porque a gente não teve espaço de fala, batendo cabeça, sem saber o que faz, dando volta em círculos, inclusive na vida profissional, porque tinha um desejo, bom, eu quero isso, mas eu não posso falar, não posso expressar, é errado falar, é errado comunicar. E aí na vida adulta, como é que a gente vai negociar? Como é que a gente vai pedir aumento? Se lá a gente não podia falar, né? Exato. E é um caminho de desconexão da nossa autenticidade. Sim. Se a gente olha para um bebê, o bebê é pura autenticidade. O bebê chora porque é a maneira que ele tem de comunicar as suas necessidades. Ele não escolhe onde ele vai chorar. Ele não escolhe o horário que ele vai chorar, porque são os recursos que ele tem para pedir apoio. E nós, à medida que vamos crescendo, a maneira como fomos educados, de certo e errado, de bom ou mal, de vítima e vilão, aprendemos que fomos responsáveis pelo bem-estar dos outros. Imagina o peso disso para uma criança, Patrícia. Verdade. Se você não come tudo, a mamãe fica triste. Ai, meu Deus. Se a criança não gostou do presente que ganhou, ganha aquele olhar de alguém, do adulto cuidador, agradece, senão a vovó vai ficar chateada. Esse tipo de aprendizado... Então, tem que tomar a bênção, né? Às vezes faz nenhum sentido para aquela criança essa relação, não entende o que significa isso, que, embora, né, a gente entenda a importância dessa relação, mas às vezes para ela não é fácil. Aquela tia que ela realmente... não convive, não tem uma conexão. Muito, não tem conexão. Exato. E o que a gente pode fazer, né? Quando a gente nomeia tudo isso, tá bom, e aí, o que eu faço? O que eu coloco nesse lugar, se eu só sei fazer isso? Pois é. O primeiro passo é tomar consciência. Verdade, eu aprendi assim. Como é isso? O que eu quero construir? Qual é a intenção que eu tenho nessas interações que eu tenho com as minhas crianças, com os meus adolescentes? E aí, olha só, e buscar também esses recursos, né, gente? Depois aqui, ao longo da entrevista, no próximo bloco, nós vamos falar dos espaços, que inclusive a Connect, que é onde a Márcia está ligada. Um beijo aí para a Taina, está sempre aqui com a gente, Meirelles, bem bacana aí também, com esse trabalho de treinadora de CNV. E tem esses espaços também, onde você pode, uma vez por mês, ter esses encontros do qual eu participo, tenho a alegria de participar. E é muito bacana, porque lá a gente traz isso, a nossa vulnerabilidade. E não sei lidar com isso. Ponto, tá difícil para mim. Olha o que aconteceu com a Márcia. Tem um filho adolescente e esse diálogo tá tenso, não quero isso, não quero ir para o próximo nível, que seria o castigo, a ameaça ou bater, que nesse a gente nem fala mesmo, mas então como é que eu dou conta disso? Sem repertório, sem recurso. Então vou lá buscar a CNV, a comunicação não violenta, para ajudar. E essa sua angústia, né, de mãe de uma adolescente que estava com dificuldade, é a dor, muitas vezes, e o desafio de muitas mães que estão nos ouvindo agora ao vivo, ou vão ouvir essa entrevista depois, não é? Não é fácil, não. Quando a gente pensa, Paty, nessa questão, né, de controle, de obediência, de submissão, Marshall Rosenberg, né, que foi o sistematizador da comunicação não violenta, ele falava, isso até funciona. A que preço isso funciona?
A que preço, né? A gente fala muito lá na Connect que a gente está gerando uma fatura. É um boleto que está sendo gerado e que depois essa conta vai chegar. Eita! E essa conta chega. E chega de que maneira? Chega com desconexão. Chega com rebeldia. É o extremo oposto. E aí a gente entra num campo de olhar para o que realmente importa dentro da ótica da comunicação não violenta, que são as necessidades humanas universais. É nesse o paradigma que a gente quer viver. É o que importa para todo mundo. É sair do certo e errado. E é olhar o que importa para mim e, ao mesmo tempo, o que importa para esse outro. Essa criança, esse adolescente que está aqui na minha frente, é um ser humano que tem as mesmas necessidades que eu. Necessidade de autonomia, necessidade de independência, necessidade de liberdade, de amor. E algumas outras necessidades intrínsecas dessa personalidade, né? Dessa pessoa que, tipo, aquilo que funciona para você, que é verdade para você, tudo bem, isso é meu pai, minha mãe, eu honro, respeito, mas isso não faz nenhum sentido para mim. E nesse caminho, Paty, a gente pensa, como que eu posso pedir a colaboração desse outro, de maneira que esse outro, que eu estou querendo dizer aqui, que é a minha criança, que é o meu adolescente, consiga confiar de que ele também está sendo visto e considerado nessas escolhas. Sim. É bonito falar assim? É bonito. É fácil viver isso? Não. Exatamente. Não é fácil, Patrícia. E eu quero deixar isso aqui de um caminho de que a gente precisa de apoio e companhia nessa jornada. Sozinha. E aí eu vou falar de mim mais uma vez. Eu, mãe de 2, tentando viver essa realidade de desconstruir um monte de coisa que eu aprendi. Esses aprendizados, nós todos vivemos na nossa cultura. E quando eu paro para pensar, eu não quero esse tipo de relação com os meus filhos. Eu não quero que eles me obedeçam porque eles estão com medo, ou sentindo culpa, ou sentindo vergonha. Eu quero verdadeiramente que eles confiem que o que é importante para eles, eu também estou considerando. E que a gente vai encontrar outras maneiras de cuidar disso. Então, se é importante para mim que o meu filho tome benção para minha mãe, para o meu pai, que o meu filho demonstre essa consideração e respeito pelas pessoas mais velhas, de que maneira eu posso comunicar isso? Ou que ele colabore com as atividades domésticas, ou que ele cuide das coisas dele, né, das tarefas, que ele tenha uma rotina, que ele não passe o dia todo no celular e saia de uma tela e vá para outra. E se eu quero isso, como é que eu trago através do diálogo e não da pancada, do castigo, da ameaça, se você não fizer isso? Porque é desgastante, gente. No final do dia, que mãe vai passar o dia todo, começar o dia nesse embate, vamos lá, sem essa colaboração, e não vai estar no final do dia ou exausta, ou frustrada, ou culpada. Isso também pra gente não é legal, não. Eu quero isso cansativo, né? É cansativo. E aí, vou pegar esse exemplo, né, de que a gente quer a colaboração, a gente quer o apoio desse jovem, dessa criança, das pessoas daquele espaço que a gente convive, e aí pode ir além, não é só criança e adolescente, o companheiro, a companheira, quem convive naquele espaço. Eu quero aquele apoio. Como é que eu falo sobre isso? Eu chego em casa cansada, estressada do trabalho, abro a porta, vejo tudo bagunçado e começo a reclamar. Ninguém ajuda nessa casa, essa casa tá uma bagunça, ninguém nunca lava nada, só eu que faço tudo sozinha. Não é assim que a gente fala. Quando eu inverto esse papel, se fosse eu a pessoa que estivesse escutando isso, será que verdadeiramente eu teria esse desejo de colaborar? Porque o que eu escuto quando falo assim, tudo eu nessa casa, e quando aquela pessoa colaborou? E quando o meu filho lavou o banheiro? Isso não foi reconhecido, né? Isso não veio para essa fala, né? Aí o que a gente pensa lá no fundo? Às vezes a gente não quer admitir. Então, eu vou trazer aqui, você me conta e as pessoas também se manifestem. Ok. Eu falo isso. Ninguém ajuda, tudo eu. Eu não dou conta sozinha. Lá no fundo ele está pensando, não ajudo não? Me aguarde. Agora que eu não ajudo mesmo. Agora que eu não ajudo mesmo. E por que isso acontece? Isso está cuidando do que eu quero? O que eu quero, afinal de contas? Não é apoio? Não é colaboração? Será que existe outra maneira de comunicar isso para essas pessoas? E aí começa a entrar alguns elementos, algumas atitudes que a comunicação não violenta nos fornece como recurso para nos apoiar
a desconstruir e deixar de lado. Também sem cair no vitimismo de dizer, né, de me colocar no lugar, eu tô morrendo, eu vou infartar, eu vou morrer, vocês vão ver, eu ainda morro disso, e aí vocês vão ficar aí, sem mãe, porque eu não vou aguentar. Tem essa fala. Então, qual seria a forma de trazer para esse universo, de colocar as minhas necessidades, reconhecendo o outro, e fazer esse diálogo funcionar? Porque, afinal de tudo, o que a gente quer é que essa harmonia, né, gente? Nesse lar, né, nessa relação. Esse exemplo que você trouxe, né? Eu tô aqui me vitimizando. O que isso acontece com a outra pessoa que está na minha frente? Uhum. Isso gera culpa. Essa pessoa vai começar a sentir culpa. Medo também, né? Medo, essa mãe passa mal mesmo. Vergonha. E essa energia que essa pessoa vai se submeter para fazer o que eu estou pedindo, é uma energia que gera desconexão, por vários motivos. Porque nessa energia do medo, muitas vezes eu paraliso, muitas vezes eu não estou compreendendo por que eu estou fazendo aquilo, eu estou simplesmente fazendo, obedecendo, cumprindo aquela ordem daquele momento. E muito disso descuida da minha autonomia, que é uma necessidade humana universal, descuida da minha possibilidade de escolher. Então, o que a CNV mostra pra gente? Em qualquer relação, em qualquer espaço, seja em casa, seja na relação conjugal, seja na relação com o parceiro, com a parceira, com os filhos, com os nossos pais. A nossa divergência, os nossos conflitos, eles acontecem no campo do que a gente chama estratégia, que é na maneira como eu quero fazer algo. Se eu dou um passo atrás e se eu compreendo o que é importante para mim, o que é importante para minha criança que está ali naquele momento numa explosão emocional, porque não quer soltar o brinquedo, não quer compartilhar o brinquedo, do meu filho que não tira a toalha de cima da cama, não sai do celular, essas são estratégias que essas pessoas estão usando para cuidar de algo que é importante para eles. E se eu consigo ir além do comportamento e da fala e tentar entender o que é que aquela pessoa está cuidando quando ela faz aquilo, e o que é que eu quero cuidar quando eu estou fazendo algo, a gente consegue pensar em outras formas. E outra coisa, Patrícia, para concluir o pensamento, é estar claro para mim, como adulto daquela relação, né, no meu maternar com meu filho, com meu adolescente, qual é a minha intenção quando eu peço algo para o meu filho. Se eu começo a perceber que eu quero que ele faça algo diferente, essa pergunta tem num livro do Marshall, que depois eu vou dar uma dica aqui, que eu recomendo muito, que é, o que é que eu quero? Duas perguntas que eu posso fazer e que eu usei muito no início da minha jornada, quase como um mantra. O que é que eu quero que aquela criança ou aquele adolescente faça diferente? Se eu estou insatisfeita com algo que ele está fazendo, é porque eu quero que ele faça diferente. Qual seria o lado B, né? A próxima página. Como é que eu saio disso para aquilo que eu quero? Primeiro eu ter clareza do que é que eu quero. Depois, o que é que eu quero que ela faça. E aí depois vem o quê? E aí eu posso me perguntar, eu quero que ele faça diferente. E aí, qual é a motivação que eu quero que ele faça para que ele atenda ao meu pedido? Eu quero que ele haja a partir do medo, da vergonha ou da culpa? Ou eu quero que ele verdadeiramente compreenda o que é importante para mim e tenha o desejo de colaborar? Essa é a nossa essência humana, compassiva e genuína de colaborar com os outros. Maravilha. Agora a gente entra numa questão aí, nós estamos falando aí de dois mundos, né? Da pessoa adulta lidando com a mãe, lidando com o filho, ou adulto lidando ou cuidando de crianças que estão num nível também de maturidade diferente, de história de vida diferente. Então, eu aqui adulta entendo que manter o quarto organizado, um espaço organizado e ter uma rotina que inclua um tempo para estudar, isso é importante. Mas isso aqui na minha mentalidade de adulto, porque eu já sei quanto a educação vai ser importante para o desenvolvimento. Aquela criança não, ela está achando que o importante mesmo é brincar. E é se divertir mesmo. Que o quarto bagunçado, que bobagem isso. Então, como que eu vou criar esse diálogo se eu estou com concepções, maturidade diferente, momentos de vida diferente? É bem desafiador, né? Eu vou dar um passo atrás para a gente entrar nesse ponto, né? A maioria de nós, pais e mães, aprendemos que a gente tem que fazer os filhos se comportarem e obedecerem, não é isso? Aprendemos. Isso que é a gente tem que preparar o filho para o mundo, né? Essas frases todas que a gente conhece. A gente tem que preparar o filho para a vida, ele tem que ter compromisso, ele tem que ter organização.
Ok, isso tudo é importante. E aí eu começo a me investigar, que também é uma das atitudes que a CNV nos ensina, um dos elementos da comunicação não violenta, para saber por que aquilo é importante para mim. Talvez porque eu quero ter tranquilidade de saber que eu contribuí para o aprendizado do meu filho ao longo da vida para ser um adulto funcional, independente, organizado. E quando eu percebo que isso é importante para mim, até para que eu saiba, porque nós também aprendemos, eu como mãe aprendi, que o sucesso deles é o reconhecimento da educação que eu dei. Sim. Isso é muito pesado, isso coloca aqui na nossa maternidade todo esse peso sobre as escolhas que esse adulto vai fazer no futuro. Isso é verdade. E ao mesmo tempo... Qual é a garantia que a gente tem que tudo que a gente ensinou, tudo que a gente passou é funcionar? Então não tem essa garantia. Exato. E aí o que eu quero trazer aqui? É de que esse também é um convite da comunicação não violenta, de que o óbvio não existe. Patrícia trouxe aqui. Eu, como adulta, sei a importância daquele quarto organizado, daquele espaço, da toalha no devido lugar, do compromisso e da organização. Eu sei. Será que o meu filho de 5 anos tem? Qual é a visão de mundo que ele tem? E aí, mais uma vez, a gente volta para um ponto-chave de qualquer comunicação, de que é a curiosidade e o desejo de compreender a experiência desse outro, a visão de mundo desse outro. Porque senão eu vou sempre agir com o certo e com o errado, com a vítima e com o vilão. Isso. Se meu filho não estende a cama, ele é o vilão, porque ele está fazendo aquilo para me provocar. Ou porque ele está errado. E a gente, né, vou trazer essa pergunta para você. Você gosta de escutar quando você está errada? De escutar crítica? Quando a nossa vulnerabilidade, quando a nossa crítica fica ali exposta, né? E aí, muitas vezes, a gente é isso, como você falou lá, voltando um pouco atrás daquilo que você estava dizendo. Quando nós fomos ensinados sobre a autoridade, não, mas ele não tem que pensar, não tem que saber, ele tem que fazer e pronto. Sem questionar, não quero saber. Seu quarto tem que estar arrumado, você vai ter que estudar e acabou. Então, quando a gente foi ensinado assim com essa autoridade, o quanto que esse poder, né, hierárquico, a mãe sobre o filho, a mãe veio primeiro, até a gente tem, né, nas relações, no jogo aí familiar, olha, o pai, a mãe, o pai é grande, filho é grande, o pai é grande, o filho é pequeno, veio primeiro. A gente traz e repete isso, que a gente também aprende sobre outras correntes que trazem esse pensamento. Mas isso como é que fica a criança invisibilizada nesse processo? Invisibilizada. Qual o impacto disso? É uma palavra. E aí, eu vou trazer aqui muito do conceito da comunicação não violenta. E a gente pode se aprofundar isso, né? Tem outros encontros uma vez por mês, tem os nossos encontros presenciais que a gente também promove, porque tem muita coisa a ser desconstruída. E não é de um lugar que é o certo. Então, o que a CNV fala? Que o rótulo desumaniza. Então, quando eu coloco o rótulo criança ou rótulo filho, parece que eu já deixei de ver a humanidade daquela pessoa, que tem necessidades, que tem sentimentos. Qual é a experiência emocional daquela pessoa? A criança cai, machuca o joelho, chora, diz que está doendo, e eu, como adulto, e a minha intenção pode ser a melhor possível, de cuidar, de demonstrar carinho, de resolver, porque a gente também aprendeu, né, que pai e mãe tem que resolver. Outro ponto para a gente tratar daqui a pouco aqui. Outro ponto. E aí eu estou invalidando a experiência emocional daquela criança que está chorando porque está doendo. Aí as pessoas podem pensar, não, talvez ela está chorando porque está assustada. Tudo bem, mas qual é o convite aqui que a gente quer trazer? É o de validar a experiência. É de ver e contar para aquela criança que eu vejo que ela está chorando. E quando a gente faz isso, Patrícia, não significa em absoluto que a gente esteja concordando. É outra confusão que as pessoas fazem muito, de achar... Ou quando a criança está com raiva, gente, ela não foi para festinha que ela queria ir, ou ela não ganhou o brinquedo que ela queria, ou ela não pode comprar, ela vai ficar com raiva, e a raiva é um sentimento, né, também que a gente precisa validar. Ninguém está dizendo que tem que ser assim, vai quebrar a casa toda porque está com raiva, e eu tenho que aceitar, porque a CNV diz que eu tenho que ter a comunicação não violenta, não é sobre isso. Mas é entender aquela raiva, por que aquela raiva veio, o que ela comunica. E né? a comunicação não violenta não é, mais uma vez, sobre falar fofinho. Eu posso sentir raiva, eu posso gritar as minhas necessidades. Uma das estratégias que eu comecei a fazer uma época que os meus filhos estavam entrando muito em conflito, era literalmente gritar e pedir silêncio. E aí as pessoas podem pensar assim, mas
Isso é uma comunicação violenta. A diferença, primeiro, a minha intenção. Por que eu estava dando aquele grito e pedindo, para? Porque eu sabia que se aquilo continuasse, ou que se eu fizesse qualquer outra coisa, já seria numa energia que iria descuidar da nossa relação. Muito provavelmente, porque eu também aprendi assim, isso vive em mim. Muito provavelmente eu ia começar a gritar, eu ia começar a criticar. Então, o que eu conseguia naquele momento? Qual o recurso que eu tinha naquele momento? Pedi silêncio, dei um tapa na mesa e gritei, eu preciso de silêncio. É um lugar de responsabilidade, porque eu não estou falando que eles têm que calar e que eles vão me deixar maluca. E aí tem que reelaborar esse tempo também para reelaborar e ver qual vai ser o discurso a partir dali. Não é fácil, gente. A gente está dizendo que é fácil, mas é possível. Estamos de volta, agora sim no ar, ao vivo com você. Mandar um beijo aqui para Valdelice. Diz que o áudio ficou mudo em algum momento aí, Emerson. Tá agora ok, Valdelice? Você que está ouvindo a gente aqui pelo canal do YouTube, tá nos ouvindo por aqui, tá tudo bem, pelo menos na técnica, mas saber de vocês se a nossa recepção tá chegando bem aí para vocês, tá? Estamos hoje falando sobre CNV, comunicação não violenta a serviço da vida, é o nosso quadro mensal aqui trazendo esse tema, e hoje na relação pais, filhos, mães e filhos, nós estamos no mês de maio, mês das mães, e estamos hoje falando sobre isso. E no bloco anterior, estávamos falando exatamente desse medo, muitas vezes, que a gente tem de soltar as rédeas. Ah, agora eu vou perder espaço, e ele que vai mandar na casa, essa coisa de compreender. Será que CNV fala de limite? Como é que é isso na comunicação não violenta? Adoro falar sobre esse ponto específico, né, de autoridade, de limite. Como é que são esses convites que a CNV nos faz? Primeiro, autoridade, pela ótica da comunicação não violenta, é a pessoa que tem poder, que tem mais recursos e que eu quero compartilhar com as pessoas naquela relação que eu estou envolvida. Eu saio do poder sobre o outro, dessa hierarquia que eu mando, ele obedece, e vou para um poder onde a gente compartilha confiança, primeiramente. Eu confio que aquele outro pode me compreender e posso fazer pedidos para que ele colabore comigo, assim como aquele outro também confia que eu estou considerando, eu não estou dizendo que eu estou concordando, eu não estou dizendo que eu estou me submetendo, eu estou considerando o que é importante para ele. Então, eu preciso sair para trabalhar e o meu filho quer dormir um pouco mais ou não quer ir para a escola. Percebe? Sim. Aqui é um conflito. Olha o conflito aí das necessidades, né? A gente não quer usar a palavra. Como que a gente lida com isso? Né? Eu não quero usar a palavra conflito, porque eu aprendi que conflito não é bom. E, ao mesmo tempo, eu percebo que tem interesses diferentes aqui. Como é que eu faço isso? Como é que eu posso contar para ele que eu preciso cumprir um horário, porque eu quero chegar tranquila no meu trabalho? Hoje de manhã, vou pegar esse exemplo. Eu queria estar aqui na rádio, né? Sabia do trânsito de Salvador, moro um pouco mais distante daqui. Então, ontem à noite, eu fiz acordos com o meu filho mais novo do horário de sair de casa, que é diferente da nossa rotina. Então, esse também é um ponto importante de trazer aqui, porque a comunicação não violenta não dá para fazer as coisas na pressa. É importante que a gente tenha esse momento de autoconexão, onde eu também saiba o que eu quero cuidar, o que é importante para mim, para que eu possa dialogar com esse outro a partir disso, senão a gente vai voltar para o modo automático. Eu vou querer que ele levante e que ele faça tudo depressa e que ele tome banho e que ele saia porque eu tenho horário. Isso tudo é muito estressante. Uma coisa é conflito que vai existir, mas esse estresse, essa agonia não precisa ter. A coisa está conversada, há esse diálogo. E quando a gente faz esse acordo, inclusive, ele pode, como aconteceu. Meu filho acordou de manhã, ele sabia que eu tinha feito esses pedidos para ele, e ele falou assim, ai mãe, com esse tempinho de chuva, eu tô com uma preguiça. E aí demorou para levantar, e aí demorou para ir pro banho tomar banho. Sim. Eu fui percebendo em mim uma inquietação. Sim. Uma certa ansiedade. O que eu faço com isso? Já vai mudando nosso padrão ali da energia, que a gente estava até tranquila, mas agora não está funcionando. E aí a gente tende a ir para um lugar da violência, né? A gente tende a ir para esse lugar da violência, né? Ou de começar a criticar. Você está dificultando tudo, você está muito demorado. Você prometeu ontem, a gente fez um acordo, tá vendo que você não cumpre os acordos.
não posso confiar no que você fala. Isso. E aí a gente e isso só vai esticando a corda, né? Tensionando ainda mais a situação. Então, quando eu percebo, hoje eu já tenho essa relação estabelecida, eu já vivo essa realidade. Nesse caso, como agir? Eu cheguei e contei. Falei assim, eu tô percebendo que eu tô ficando ansiosa, eu tô ficando um pouco agitada, porque o horário tá passando, eu tenho um compromisso, eu não posso me atrasar, é importante para mim chegar lá com tranquilidade, com um tempo maior para respirar. Como é que a gente pode fazer isso agora? Ele olhou assim para mim, mas eu tô com preguiça, eu não posso ficar em casa. São escolhas a cada momento, Patrícia. Eu poderia deixá-lo em casa? As pessoas aprenderam que não, mas eu poderia pensar, o que está em jogo aqui? Eu poderia reforçar para ele a possibilidade da gente fazer mais rápido? O que eu quero marcar aqui, aí eu vou contar o final do diálogo, é sair da maneira do convencimento de que o meu jeito é o único jeito. O que eu estou certa e você está errada. Então, que eu sou a mais velha, sou sua mãe e você obedece e não questione. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente aprendeu também isso e repete o tempo todo, né? Quantas mães não fazem isso? E quando eu contei isso para ele, e aí, claro, eu quero falar, né? Eu estou reconhecendo aqui que é um espaço de privilégio, onde eu tinha um apoio, e ele mesmo nomeou: mãe, será que você pode ir para o seu compromisso e a tia Neidinha pode me levar para a escola? Porque eu posso fazer as coisas com calma. Olha. Percebe que aqui ele também está mostrando as coisas que importam para ele. E trazendo possibilidades para o diálogo. Possibilidades. Ele não bateu o pé e não fez pirraça de que, eu não vou, eu não quero ir, eu não vou tomar banho, e aí viraria o caos. Eu não precisei agir numa energia que também ia descuidar da minha paz, da minha presença para estar aqui com você. E aí eu também investiguei. É possível? Será que é possível? Essa estratégia que eu não tinha pensado? E aí, o quanto nós estamos sendo também flexíveis ou inflexíveis, né, nas nossas determinações. Quando vem lá do outro uma possibilidade, eu estou aberta a ouvir, a dialogar, ou não, estou naquela posição que não tem conversa, não tem diálogo, não quero saber, e ande logo que eu estou atrasada. E tá tudo bem quando eu também estou nessa posição e eu tenho a consciência de que, olha, aqui agora é o meu limite. É sobre isso o limite da CNV, Patrícia. Não é o limite para o outro, é o meu limite onde eu sei até onde eu consigo ir para cuidar daquilo que importa para mim. Sem culpa, né? E sem a gente ficar no julgamento aqui e também. Aí eu posso comunicar isso ao outro. Olha, agora eu não consigo cuidar desse diálogo. Ou agora não é possível dessa forma que você quer. E como que eu, mãe adulta, faço isso? Por exemplo, eu vou até mudar o ponto. Criança quando não quer escovar dente. A gente vai deixar porque ele não quer e eu quero respeitar a autonomia e a escolha. Não. Na minha casa, escovação de dente é inegociável, como eu imagino que seja na maioria. Então, existe essas possibilidades em que eu, como adulta, posso pensar o que é que eu quero cuidar. Eu quero que tenha um conflito, um choro, né? Antigamente, hoje não, meus filhos já estão um pouco maiores. Mas escovação de dente é inegociável. Todo mundo vai fazer na nossa casa, minimamente 3 vezes ao dia. Vou pegar o ponto da hora de dormir. Eu não quero, eu tô cansada, eu tô com sono, eu tô com preguiça, tudo aquilo. A gente já sabe, né, o que que eu posso pensar? Sim. De considerar que ele não quer. Isso é validar, não é concordar. Eu tô vendo que você tá cansado, eu tô vendo que você tá com preguiça, eu tô vendo que hoje você gostaria de não escovar o dente, né, de dormir relaxado do seu jeito. Eu tô mostrando para ele que eu vejo que ele gostaria daquilo. E ao mesmo tempo significa que eu não vou concordar, e eu vou contar para ele. Isso na CNV tem um nome, que é enlutar, viver o luto de que algo que eu gostaria não é possível da maneira que eu gostaria. A gente aprendeu que não pode nem falar sobre luto, porque é só sobre morte. Luto é uma necessidade humana universal. E quando eu tenho consciência disso, eu posso saber que quando meu filho chora porque não ganhou o brinquedo que ele queria, ele precisa de um espaço de acolhimento para viver aquele luto de que o que ele queria não foi possível. Não aconteceu, né? A gente vai vivendo e nascendo e morrendo a cada hora. Quando nossa necessidade é atendida, quando não é, e esse jogo, a gente falava aqui,
que essa relação, né, mãe e filha é uma dança. E tem hora que eu vou ter que ceder ou não, por essa, em vez de dizer, se eu quero, estou atendendo minha necessidade, a questão é essa, é como saber se limiar entre uma coisa e outra. Senão a gente cai naquele jogo que já falamos aqui, né, da ameaça, que é outro ponto que a CNV fala, quando essa comunicação está muito pautada, estou ameaçando, usando esse recurso da ameaça, é porque essa comunicação não está funcionando. E essa criança ela vai entender que ela só vai ser amada se ela cumpre a tabela. Se eu faço tudo direitinho, se está tudo em ordem, então ela me ama. Se eu não faço isso, então eu não vou ser amada. Então, como você é uma profissional também que lida com a questão do sentimento, da saúde emocional, né? Tá também estudando e pesquisando isso, qual o impacto que isso vai ter? E achar que só tenho que atender e obedecer para ser amada. Vou até repetir essa pergunta para as pessoas. Qual o impacto isso teve ou isso tem na nossa vida quando eu, uma criança que estou em formação, que estou desenvolvendo ainda o meu córtex pré-frontal, que é onde consegue me apoiar em tomadas de decisões, em controles emocionais, em uma série de coisas. As nossas crianças não são mini adultos, como aprendemos há muitos anos atrás. Estão em formação. Isso. E se eu começo a agir, e é muito importante que a gente perceba que são nas pequenas coisas que muito disso acontece, que é esse não validar a experiência emocional. Quando a criança diz, eu não quero mais comer, eu tô de barriga cheia. Isso não é só um conceito, né? Validar a experiência emocional. Ouvir qual é a emoção que ela está trazendo, o que é que ela está sentindo. Aí quando ela diz, minha barriga, não quero comer. Não, e nós, a primeira coisa é tomar consciência de que nós adultos, muitos de nós, somos analfabetos emocionais, porque a gente não aprendeu a se conectar com a emoção, a gente não sabe nomear o que a gente está sentindo. Isso. Oi, tudo bem? Tudo. A gente nem se investigou para saber, será que tá tudo bem mesmo? A gente vai e responde logo para acabar aquela conversa, ou digo que não tá legal e não sei dizer o que eu tô sentindo. Quantos sentimentos a gente consegue nomear aqui? Isso. Existe uma lista de sentimentos. Então, o que seria esse validar o emocional e como que isso ajuda de forma prática essa relação do diálogo, da comunicação não violenta com os filhos, que é o ponto que nós estamos aqui tentando ajudar, né, as pessoas que estão vivenciando isso, dizendo, não aguento mais, é conflito todo dia, eu acordo e durmo brigando, é uma briga, ele não me atende, não me respeita, já passou aquele limite ali, às vezes, até do respeito, a gente não está se entendendo, quase que a gente não está se falando, será que você quer ficar assim? Não, tem saída para esse buraco aí. Tem saída, e ao mesmo tempo a CNV não é feita para resolver. Uhum. Então não é uma receita pronta. E aí, se a gente pega essa última fala que você trouxe agora, de uma relação que já existe, uma vida construída com ressentimentos, eu vivo isso com o meu adolescente. O meu filho caçula, hoje ele tem 9 anos. Eu comecei a viver a comunicação não violenta, ele tinha 4. Então já tem 5 anos que a gente estabelece uma relação de confiança, de consideração, de empatia. O meu filho adolescente, até os 11, ele aprendeu tudo que nós aprendemos. Eu não colocava de castigo, mas eu ameaçava, ainda que fosse de um jeito fofinho, eu cobrava de um lugar de autoridade, de obediência. Existe ressentimento. Eu tenho essa consciência. Então, não é da noite para o dia que essa chave vai virar. Ele precisa confiar que eu quero estabelecer uma nova conexão na nossa relação. Então, por que eu estou contando isso? Porque às vezes as pessoas estão ouvindo aqui, beleza, então se eu validar, vai dar certo, se eu fizer pedido, vai dar certo. Não é para dar certo. É para ter a intenção de que eu quero, qual é o tipo de relação que eu quero com os meus filhos. O que eu posso fazer para transformar tudo que já foi vivido, seja de punição, seja de ameaça, e agora estabelecer novos acordos. E é desafiador, Patrícia, porque nós aprendemos que vulnerabilidade é fraqueza. E a CNV nos mostra que vulnerabilidade é espaço de conexão. Pois é, e essa mãe que vai chamar esse diálogo, vai dizer, olha, eu estou cansada,
olha, eu quero mais a sua colaboração, olha, é importante, ela vai abrir esse lugar de vulnerabilidade e vai também confiar naquele ser que ela está formando, né? E aí a gente precisa escutar essa outra pessoa. Porque eu tô percebendo que eu tô cansada, que eu tô arrependida de um monte de coisa que eu fiz e eu quero contar pro outro. Significa que esse outro simplesmente vai compreender e vai, tá bom, eu te desculpo? E o ressentimento? E a experiência daquela pessoa? E as dores daquela pessoa que precisam também ser reconhecidas. Então é um espaço de reconstrução dessa confiança. Isso requer prática, tempo e apoio, porque sozinho é como se a gente estivesse nadando contra a correnteza. E é aquela história, né? Concordar, compreender, não é concordar com tudo, é acolher, né, essa criança que está trazendo esse seu sentimento, porque a gente precisa também lidar com isso, né? Essas frustrações, porque a criança também passa muito por isso. Muitas. Toda hora eu fiquei frustrada, fiquei chateada, fiquei irritada, porque não consegui atender a minha necessidade. E aí, ela vai fazer birra, né? Em especial na maneira como nós vivemos nessa sociedade. Quantas coisas a gente quer que a criança seja quase um robozinho? E chegando, às vezes, até a medicalização, que a criança está muito agitada, ela está questionando demais, aí é outro ponto. Esse aí que a gente já leva, outro encontro. É outro encontro, vai medicalizar, porque essa criança precisa estar quieta. Então, a criança quieta é que a criança que está tudo ok, não necessariamente, né? Não necessariamente. Então, voltando para essa pergunta mais objetiva, né, sobre as emoções, os sentimentos, o que a gente faz com isso nesse espaço de validação? Pronto. A comunicação não violenta mostra e nos convida a entender que sentimento é como se fosse uma fumaça. É um mensageiro que está comunicando algo. Então, se a criança chora, se a criança está frustrada, se a criança está com raiva, se a criança está cansada, talvez ela saiba nomear, talvez não. E ela vai se comunicar pelo comportamento. Se eu, adulto, tenho esse olhar de curiosidade para tentar entender o que está acontecendo, eu posso investigar. Por que investigar? Porque ainda que eu, no meu lugar de mãe, ache que eu conheço o meu filho como ninguém, para a CNV, e para mim hoje faz muito sentido isso, não tem óbvio. O óbvio não existe, então eu preciso perguntar. E a gente tem mania de subjugar, eu vou pedir licença para usar essa palavra, a capacidade das nossas crianças. Olha só, exatamente. A gente acha que eles não sabem, que eles não entendem, porque a gente não se abre para conversar, para escutar verdadeiramente. E se a gente fizer isso, vai descobrir um mundo ali, um universo de possibilidades, de pessoa também que tem também intenção genuína de cooperar, sim, mas que está confuso ali nos seus sentimentos. E aí, explicando aqui, por mais que a gente fale sempre sem ver a comunicação não violenta, mas sempre tem alguém que pode estar nos ouvindo que não entendeu ainda sem ver, o que é isso mesmo? Então vamos explicar, né, Márcia? Eu gosto de falar, né, a gente já escutou isso até na Connect, não é uma fala minha, né, foi um aluno nosso que falou assim, CNV é o infinito. Comunicação não violenta é uma abordagem, é uma filosofia de vida, é um novo modo de olhar para a vida e para as relações, mudando uma lente mesmo. A gente aprendeu, em todo o nosso aprendizado, um monte de regrinhas. É certo, é errado, é vítima, é vilão, é bom ou mal, eu mando, você obedece. E a CNV está trazendo o nosso convite de olhar para a relação de outro lugar. De trocar mesmo essa lente que a gente enxerga, de dicotomias, e olhar para as relações onde tudo que é importante para mim, que são as necessidades, importa para qualquer ser humano, de qualquer idade. Seja um idoso, seja uma criança, seja uma pessoa indígena, de qualquer lugar. Essa é uma maneira de saber uma outra diferenciação que a CNV nos traz. O que é necessidade e o que é estratégia. São coisas distintas. E aqui está meio técnico, né? Porque é esse lugar de entender alguns conceitos para que a gente use esse entendimento como um recurso que vai nos apoiar a transformar essas relações. É um pouco de sair dessa fórmula de métodos e me conectar com a maneira como eu quero viver as minhas relações.
com o que importa para mim desse lugar de conexão, de empatia, de expressão honesta, que aí entra a assertividade. Sim. E quando a gente fala não violenta, muitas vezes as pessoas pensam, não xingar, então a comunicação não violenta, então é não falar alto, né? É não xingar as pessoas. Não, vai mais do que isso. Respeitar, é ouvir, ver que ele é um ser que tem necessidade, que todo ato de ação, né, de manifestação de sentimento está comunicando algo, aquele sentimento é o mensageiro, como ela falou, que está trazendo, que está falando da necessidade que precisa ser atendida. Então, é um universo ao qual a gente está caminhando, você já há 5 anos, eu um pouco menos, mas que todos podem caminhar. Tem informação, quem quiser aprofundar na CNV, sim, mas quem quer utilizar de forma prática, aí agora nesses 5 minutinhos finais aqui do programa, falar um pouquinho o que é a Connect, esses encontros mensais que acontecem, e agora uma super mega oportunidade que esse mês de maio vai estar trazendo, aí pegando o feriado do final do mês, que é o retiro que a CNV vai estar fazendo, né? Da CNV. Isso. A gente tem agora, de 30 de maio a 2 de junho, uma imersão em comunicação não violenta, é aqui pertinho de Salvador, fica 1h30, em Mata de São João, na Fazenda Campo Verde. A gente tem workshops, tem toda uma programação já planejada, é só entrar no nosso site, depois a Patrícia pode divulgar aí, por favor, né, cnvconnect.com, e a gente vai passar 4 dias vivendo a comunicação não violenta em comunidade, praticando, se divertindo, relaxando, descansando, experimentando práticas dentro dos workshops com temas diversos, onde a gente olha para tudo isso e constrói um aprendizado a partir da vivência. É diferente, tanto é que quando eu li os livros, eu achava que era impossível viver aquilo. Então, vivenciar é a maneira que a gente traz esse convite e que a gente também vai se divertir muito juntos nesse espaço. Tem muita coisa planejada para a gente fazer nesse encontro. Então é só entrar no site da Connect, a Connect com K. Connect com K. Pois é, Connect. E todo mês, né, sempre no último sábado de cada mês, excepcionalmente esse mês de maio não vai acontecer, seria no dia 25, mas por conta da vivência, da imersão não vai ter, mas todo final de sábado é aberto, ou seja, você não precisa ter participado de todos os episódios, a cada sábado, a cada mês, tem uma temática específica, trabalhando mais profundamente CNV, é uma forma de você conhecer, se conectar com esse universo que é a comunicação não violenta e com todas as possibilidades de criar boas relações. A gente está vivendo realmente aí um momento de muito conflito já externo, né? A gente olha para o planeta, meu Deus do céu, nós estamos efetivamente, literalmente vivendo guerras. E a gente não precisa trazer essa energia que está lá fora, que está no mundo, para as nossas relações, para a nossa casa. Também a gente não vai achar que tudo vai ficar um mar de rosas, tudo vai ficar lindo e feliz, e que a CNV vai fazer você não ter conflito, não vai ter discussão, e vai ficar aquela família do comercial da margarina. Não é verdade. Também a gente não está vendendo isso aqui porque não é. Os conflitos vão aparecer. Eles são necessários, muitas vezes, para desconstruir. Agora, se a gente pudesse resumir aqui, o que é a CNV aplicada às relações entre mãe e filho, no que poderia trazer, no que ajuda? Vou falar da minha experiência, Patrícia. Tá. Viver esse tipo de relação onde eu posso ser inteira, porque eu não tenho que ser a mãe perfeita, eu posso dizer para eles o que eu estou sentindo, eu posso chorar perto deles porque está tudo bem, emoção, sentimento, é inerente ao ser humano. Então, sair daquele lugar de que eu tenho que resolver, de que eu tenho que ter solução para tudo e poder trazer a minha vivência, a minha experiência, a minha vulnerabilidade, só isso já tira um peso das minhas costas. E a outra, que eu acho muito importante, é que junto com eles, nesse tipo de construção, onde eles confiam que eu considero eles, a gente constrói uma relação de parceria, onde eu consigo a colaboração deles com muito mais fluidez nessa relação. Tem momentos que vamos divergir, os conflitos continuam aparecendo, mas eu perco o medo de dialogar. Eu perco o medo de entrar numa conversa e buscar novas maneiras de resolver. Porque às vezes eu tenho uma ideia do que eu quero. Talvez meu filho tenha outra. E juntos, a gente conversando, surge uma terceira possibilidade que cuida de mim e ao mesmo tempo cuida dele.
Então, quando eu falo também sobre isso, pensando em tudo que é importante para nós como mães, como pais, como cuidadores, de que queremos seres humanos autônomos, independentes, seguros e que possam viver a sua identidade, é também sobre isso. É sobre mudar a maneira de me relacionar com eles para que verdadeiramente eles saibam que eles não estão errados, que eles não são errados nesse mundo em que eles vivem e que está tudo bem eles serem autênticos. E que são importantes, não estão invalidados, o que eles trazem se importa, a fala deles importa, o sentimento importa, a necessidade importa, e nós estamos aqui nessa relação, não fazer um cabo de guerra. Quem pode mais, quem é mais forte, quem manda mais, quem tem mais autoridade. Sair desse conflito e ir para uma relação mais amorosa, né, gente? De mais compaixão, feliz. De empatia e, ao mesmo tempo, de honestidade. Então, comunicação não violenta, pessoal, é sobre autorresponsabilidade e escolha. Então é isso, gente. É uma caminhada maravilhosa, né? Que tem um processo, mas que é o convite que a gente faz. Marci Souza, facilitadora da comunicação não violenta, foi a nossa convidada de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, volte sempre. Eu volto. E a gente vai ter sempre espaço aqui para a CNV, para Connect. E tá aí, gente, inscrições para imersão no final do mês. Aproveite, mergulhe nesse mar, nesse universo que é a CNV. Beijo grande para quem está aqui também no Instagram. A gente encerra hoje o nosso bate-papo. O Em Sintonia volta amanhã com muito mais. Obrigada. Obrigada, Patrícia.